Muito bem, pessoal. Vamos continuar aqui um bate-papo muito breve agora, já nessa terceira, quarta parte, com o pastor André Santos de Curitiba. Nós vamos, essa live nossa, que é sobre pentecostalismo, né? Uma conversa muito importante que a gente vem tendo. A gente vai Então, finalizar. é tão forte o tema que nem a internet aguenta. Aguenta, né? Até a internet cai, né, mano? Ela começa a dar lugar que ela esquece até da palavra. Ela tá mal acostumada com o falso pentecostalismo. É verdade, é verdade. Ela não aguenta, né? Vamos lá, agora vai, agora vai. Pois então, o que eu estava dizendo é o seguinte, que o pentecostalismo ele é comunitário sem ser algo homogêneo que apaga as singularidades pessoais, e ele também é individual, pessoal, sem ser individualista, sem ser personalista, né? Então, o pentecostalismo ele consegue ele consegue agregar esses aspectos extremamente díspares, paradoxais da realidade dentro do seu bojo, né? Dentro da sua forma de ver as coisas, de ver o mundo. Então, o pentecostalismo foi acusado já por alguns teólogos mais racionalistas dele ser um movimento pós-modernista. O pentecostalismo não é nada de pós-modernista. O pentecostalismo simplesmente não foi moldado pelas concepções da modernidade, não foi moldado pelas concepções antissobrenaturalistas da modernidade, e ele está livre para fazer o seu caminho. Obviamente que o pentecostalismo ele não vai fazer nenhuma espécie de ruptura com doutrinas mestras da tradição histórica do cristianismo. Pelo contrário, o pentecostalismo ele é um retorno a um cristianismo originário. Na verdade, ele é uma tentativa de preservação do cristianismo dos tempos do Novo Testamento. Do cristianismo vivido no poder, na graça, no revestimento do Espírito Santo de Deus, que é imprescindível para a existência da igreja cristã. A igreja cristã não pode existir sem o poder do Espírito Santo de Deus. Jesus mesmo que disse que deixou o Paráclito, deixou o outro Consolador, né? Que é outro da mesma linha dele, da mesma espécie dele, né? A expressão grega ali, alon, e não héteros, né? Então, enfim, o pentecostalismo ele é simplesmente a continuidade daquela característica que acompanhou o povo de Deus desde sempre, que é a operação miraculosa do Espírito e a sobrenaturalidade. Então, o pentecostalismo ele valoriza exatamente esse aspecto do sobrenatural. É esse o grande diferencial da fé pentecostal. O diferencial da fé pentecostal não é ser uma fé intelectualista, e eu diria, com todo respeito, intelectualoide. O grande diferencial do pentecostalismo enquanto o pessoal está preocupado em definir Deus, o pentecostal está feliz por sentir Deus, entendeu? Por ter Deus acompanhando. Verdade. E isso não é nenhum desprezo pelo conhecimento, pela erudição, isso não é nenhum desprezo pela possibilidade de elaborar uma teologia, não, mas o pentecostalismo ele é consciente de que a teoria ela sempre tem que se dobrar à realidade, à prática, à fé vivida de maneira encarnada, não de forma etérea, né? Porque o pentecostalismo não propõe uma fé etérea, propõe uma fé encarnacional, uma fé vivida no meio da realidade, no meio da diversidade, no meio do sofrimento, da dor. Então, onde é que o pentecostal ele tem possibilidade de sobreviver mais do que qualquer tipo de fé rígida e racionalista? Porque para ele existe de fato a crença de que a queda depravou o mundo todo, tanto que ele não pensa em reformar o mundo através da política, da arte, nem da educação. Ele simplesmente acredita que o mundo só pode ser consertado quando acontecer a parousia, né? Quando acontecer a manifestação de Jesus em glória e a implantação final, total do seu reino. Enquanto isso, a gente vai vivendo aquilo que o Pannenberg vai chamar de prolepse, que são o adiantamento dos sinais através dos milagres, porque todas as vezes que Jesus Cristo opera um milagre através do seu Espírito Santo na nossa realidade, ele está demonstrando o que vai ser na plenitude. O milagre ele abre um espaço, uma janela, que mostra um vislumbre do reino de Deus na sua completude.
Entendeu? É Fantástico. exatamente isso. Então o pentecostalismo ele vive essa realidade. O pentecostalismo encarna essa realidade. O pentecostalismo acredita em nenhuma espécie de transformação gradual do mundo, melhorando ele até ele ficar perfeito e a gente reconstituir o Éden. O pentecostalismo não tem essa característica. Então, antes eu tinha uma visão de que a nossa escatologia era pessimista. Hoje é o contrário. A nossa escatologia não é nem pessimista nem otimista, porque esses dois extremos, eles não são escriturísticos. A nossa escatologia é realista. Fantástico. Ela admite a possibilidade de vivermos contentes aqui nesse mundo, apesar de não termos tudo, mas por termos Jesus, mas sem entender que nosso ponto final aqui não é. A etapa final ainda não chegou, nós estamos no meio do caminho, entendeu? Nós estamos em trânsito. E para atravessar esse período tão difícil, o Espírito Santo com a gente. Sem o Espírito Santo não é possível. Fantástico. Não há condição de atravessar esse deserto sem o Espírito Santo. Então, na verdade, a fé pentecostal, para mim, hoje, na minha opinião, é a melhor fé que tem, a fé de melhor expressão, a despeito de alguns falsos pentecostais que tem por aí, a despeito de uma série de coisas, mas o desenvolvimento teológico hoje, do ponto de vista pentecostal, ele é extremamente robusto, realista, não pretensioso, não pensa em explicar Deus e fazer uma espécie de anatomia divina, né? O pentecostalismo não tem nenhuma pretensão dessa natureza, que são pretensões, porque todo Deus que você consegue entender não é Deus, é uma caricatura divina. É manipulável. Pastor César, essa ideia de querer racionalizar a compreensão de Deus é o que criou o distanciamento de Deus nesse período moderno. As pessoas vão lá e tentam desenhar, falam, não consigo, então esse Deus é inacessível, deixa ele de lado. Então a gente se afasta dele e começa a interpretar racionalmente. Foi isso que o Alistair McGrath falou que gerou o ateísmo. Já o pentecostal não. O pentecostal diz, olha, se eu conseguisse decifrar Deus, eu seria mais do que Deus. Porque para eu decifrar Deus, você que é pesquisador, que é acadêmico, sabe. Como é que a gente pesquisa um objeto? A gente se afasta e tem que ter um método para poder enxergar o fenômeno e aí descrevê-lo. Imagine olha bem para mim, olha para minha cara. Imagina eu tendo capacidade de sair do horizonte da realidade e olhar Deus de lá e para descrever Deus. Isso é um absurdo. Simplesmente nonsense, entendeu? É simplesmente uma ideia de jirico, como dizia o meu primeiro pastor lá de Berê. Não tem possibilidade nenhuma. Então, toda formatação divina, como a gente vê, não é Deus. É uma formatação humana. E é nada menos, nada mais do que o James Packer. Nada mais, nada menos que James Packer, que vai dizer no livro dele, no clássico, Conhecimento de Deus. Você pega lá o Conhecimento de Deus, que é o clássico dos clássicos do James Packer, e ele vai dizer o seguinte, que uma ampliação do segundo mandamento, uma ampliação, né? Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Ele vai dizer, a ampliação do segundo mandamento não está preso simplesmente à imagem materializada, ícone de Deus, iconoclássica. A ampliação do segundo mandamento vai para a imagem mental também, imagens teológicas. Quando você cria imagens teológicas de Deus, você também está violando o segundo mandamento. E o que eu vejo nas teologias sistemáticas racionalistas são caricaturas de Deus. Você pega ali, o cara quer descrever Deus de cima embaixo, como se ele pudesse fazer Deus caber num capítulo de manual. E tem gente mais louco que ainda quer fazer Deus caber num verbete de dicionário, desse tamanhozinho. Cara, o cara é louco. Conceito de Deus, definindo Deus. É maluquice, cara. É simplesmente maluquice. Você sabe o que é maluquice? Eu vou te dizer por que é maluquice. E acham que o pentecostal é maluco, né? Não tem nada a ver. Sim. Você sabe, e quando eu digo isso, eu não tô apelando para o irracionalismo. Não. Eu estou apelando para a nossa falta de capacidade de racionalizar isso. Não é... Você está entendendo? Não é ser irracional. É pelo contrário. É você se enxergar. É você se enxergar. Não é você ser irracional, não. É você saber que você está aqui. Então, deixa eu te mostrar uma coisa. Jó, quando chegou no final de tudo aquilo, ele disse assim... Eu falei de coisas que eu não sabia e eu tinha que ter ficado eu tinha ganhado mais que a minha boca fechada. Você está entendendo? Não falou.
Se eu tivesse ficado quietinho, eu tinha aprendido muito mais. Eu fui falar de coisas maravilhosíssimas. Ele usa o superlativo de maravilhoso. Ele vai dizer coisas que para mim eu não tinha condição de alcançar. Então, e Deus falou para ele, quem é esse que obscurece o meu conselho? Quem é esse que faz com que turve a minha imagem falando? Cala a boca, fica quieto, todos. Você está entendendo? Não? Então, é simplesmente absurdo. E Paulo vai dizer, ele vai irromper em louvor, né? Paulo vai dizer que é insondável. Ele não tinha condição. Qual a profundidade, né? Das riquezas, do conhecimento. Não tem condição. É isso. Você sabe o que é aquilo ali? Aquilo ali é doxologia. Verdade. E o Pannenberg vai dizer o seguinte: toda teologia tem que desaguar na doxologia. Por quê? Porque a gente não consegue mais dizer nada. É verdade. Quando ela não consegue mais dizer nada, é aí que ela é teologia. E a teologia pentecostal já é teologia desde sempre. Por isso que quando o pessoal diz, Deus. não, nós temos que juntar o fervor pentecostal com a teologia reformada, porque aí a gente tem o quê? A gente tem o fervor e tem a racionalidade. Cara, você não sabe o que você está falando. É o contrário. O Pannenberg vai dizer toda boa teologia deságua na doxologia. Ou seja, a doxologia é quando você não tem mais possibilidade de exprimir nada. E então você só se limita a adorar. O pentecostal ele já começa adorando. É verdade. É verdade. E quando os caras vão viver 500 anos para descobrir isso, a gente já começa por isso. É verdade. E vamos solidificando a compreensão do que fazemos, sabendo que o que fazemos já é direcionado pelo Espírito. Exatamente, é isso aí, mano. Pastor César, eu não sei se o senhor pode me corrigir se eu estiver errado, com certeza. Eu não sei se é um pensamento coerente, mas essa sessão que a igreja fez, ou algumas igrejas fizeram no curso da história, ao pensamento contemporâneo, eu tenho a impressão que é algo muito antigo quando eu vejo lá Paulo escrevendo a igreja de Roma, dizendo no capítulo 12, não cedam à pressão desse aeon, desse tempo, dessa paideia, desse ethos, porque há sim uma pressão na igreja em ser inserida na sociedade. Desde muito cedo, a igreja sempre quis ser aceita pela sociedade. E ela começou caindo na graça do povo, né? Mas, ao tempo que ela foi sendo diferencial, ela começou a ser atacada, talvez esse ataque gerou no coração de muitos líderes a ideia de que a gente precisa ser inserido de volta na conversação artística, na conversação política, e para ser inserido a gente precisa falar a língua deles. Então, na Idade Moderna, a língua da Idade Moderna era o racionalismo, o iluminismo, o positivismo. Aí eles falavam, poxa, então a gente tem que falar assim, vamos começar a falar do Deus lógico, do Deus racional, então a gente demitologiza isso aí. Tudo isso, coisas a gente fala racionalmente, e aí a gente mata a fé. Agora, na pós-modernidade, a gente fala da ideia do experiencialismo, a morte da razão aconteceu, então o negócio é sentir. E daí a gente tem no outro extremo, o neopentecostalismo não está nem aí com nada, só quer sentir, experimentar. E, inclusive, essa ideia da ultragraça que surge, na minha perspectiva, é a ideia de pessoas que querem fazer o Deus bíblico, o Deus de justiça, ser aceito racionalmente pelas pessoas. Não, Deus não vai punir você, Deus não vai punir, não tem como, esse não é um Deus lógico. E Deus não está nem um pouco preocupado em ser lógico, o Evangelho não é preocupado em ser palpável, em ser tangível, em ser palatável, senão não seria uma cruz o símbolo dele. Então, o pentecostalismo carrega isso, ele não está nem aí com o ambiente externo, com o pensamento da época, ele vai para cima e ele traz isso que está mostrando, que é a experiência para o simples, para o douto, para o leigo, para o pobre, para o rico. E essa é a beleza do Pentecostes, né, pastor César? É exatamente isso, porque, agora, quem não entende, fica naquela conversa que você viu lá, né, quando acontece o evento de Atos 2, no versículo, se eu não me engano, acho que é versículo de número 16 aqui, deixa eu só conferir aqui para não falar... não falar errado aqui a referência, né? Só para fechar isso aqui, a nossa live aqui. E se for para a gente conversar, realmente a gente vai o dia inteiro, a noite inteira aqui, né? Tem gente de Portugal aqui com a gente, dizendo é 1h14 da manhã, 1h14 da manhã em Portugal, e eu fico aqui a madrugada inteira. Que maravilha. Então, no versículo 13, é o que acontece com o pessoal que olha para a gente. Eles olham para a gente e dizem assim, não consegue a explicação dentro do horizonte racionalista,
Aí eles dizem assim, tão bêbados. Quem falou isso era crente, entendeu? Verdade. Quem falou isso era crente. Eram os judeus da época que estavam vivendo na diáspora, que voltaram ali, viram aquilo e falaram, mas como é que esses galileus, que era a parte pobre da Palestina, a Pastor, Judéia era a parte Pastor César, rica e a olha Galileia aí, a parte olha pobre. isso. O senhor está falando, era crente. E o pior de tudo, que tinha uns crentes frustrados que não aguentou esperar a promessa, saiu, e do lado de Sim, fora estava dizendo, aí, tão bêbado, eu conheço, já tive no meio dele. sim, isso aí é loucura. Crente Assim como frustrado. Tomé, assim como Tomé, quando não viu Jesus, falou: vocês estão malucos. Que apareceu nada? Como ele apareceu? Então é assim: quem não tem a experiência não consegue ter a fé, não consegue ver, não consegue enxergar. E aí ele tenta racionalizar para ele mesmo ter uma resposta. Então Tomé vai dizer que os colegas dele estavam malucos, tiveram uma histeria coletiva. E esses aqui vão dizer: isso aí tá tudo bêbado. Como é que pode? Aí Pedro vai levantar e vai dizer, são 9 horas da manhã ainda, tá muito cedo para eles já estarem bêbados. Não deu tempo de beber tanto assim para estar bêbado desde 9 horas da manhã. Isso aqui não é. Isso aqui foi o que foi dito pelo profeta Joel. Pedro vem com mais lógica do que quem criticava. Pedro foi buscar, né? Pedro foi buscar fundamentação autoritativa. Olha o que o Giovanni está dizendo, 380 sensacionistas, isso aí. É exatamente isso, exatamente isso. Eu sinceramente, pastor André, eu fico feliz de ver esse crescimento. Eu estou vendo muitos jovens se despertando para buscar, né, o conhecimento da fé pentecostal, e eu estou vendo uma reação muito maravilhosa dentro de nós, entre ensinadores, pregadores pentecostais, em disseminar essa teologia pentecostal, em disseminar essa boa teologia pentecostal que não deve, não por autossuficiência, não por arrogância, mas por conta de sermos uma tradição solidamente bíblica, não há necessidade de nós pedirmos pagar pedágio para nenhuma teologia que não reconheça a legitimidade da experiência pentecostal. A gente pode muito bem fazer a nossa exegese, fazer a nossa leitura, e ela tem lugar e tem legitimidade como qualquer outra leitura que não subverta a autoridade bíblica. Que não subverta a autoridade bíblica. Então, sendo sincero, eu estou muito feliz de ver isso que está acontecendo. O que eu posso dizer é que eu estou produzindo, peço oração para vocês, porque eu estou produzindo bastante, terminando trabalhos que ficaram inacabados, estão agora sendo trabalhados com perspectivas mais maduras, né, com mais caminhada, com mais consciência, e eu acredito que Deus vai fazer grandes coisas. Eu acredito que Deus vai fazer grandes coisas. Quando eu digo isso, eu digo para o bem do movimento pentecostal, nesse período que nós estamos atravessando. Cada época nós temos desafios, cada geração tem as suas lutas para travar, para lutar, para vencer, e nós estamos fazendo nossa parte nesse momento, e eu fico feliz de poder fazer parte dessa história junto com você e com tantos outros milhares e milhões de companheiros e companheiras aí na luta para construir uma teologia séria, sólida, verdadeira, para a gente fazer aquilo que fomos chamados para fazer. Então eu peço que realmente nos unamos em oração, nos unamos aí para produção teológica, para crescimento, para diálogo. Ninguém tem aqui a pretensão de desconstruir nenhuma verdade da tradição cristã, nenhuma verdade consistente com a Bíblia, com a palavra de Deus, mas sim a gente tem que desenvolver a nossa teologia, ela tem que ter a sua autonomia do ponto de vista de outras teologias que não reconhecem a atuação do Espírito Santo de Deus, né? Ela precisa ser bíblica. Por isso que o pastor Ezequias disse uma coisa aqui, algumas pessoas não entenderam na lição de domingo, quando ele diz que a gente não tem... a nossa teologia vem diretamente das Escrituras Sagradas, sem intermediação dos teólogos da Reforma Protestante, né? Então não teve lá um teólogo reformado, pentecostal, carismático fazendo isso, né? Muito embora Lutero tivesse algumas experiências. O próprio Orlando Boyer vai citar um autor que disse que Lutero falou em línguas, eu não sei o quanto procede isso historicamente ou não. O fato é que a gente pode buscar na Bíblia, que é a nossa fonte autoritativa final, aquilo que a gente precisa para formatar e construir a nossa teologia, e é o que eu estou procurando fazer sem nenhuma pretensão de ser original, de ser diferente, de ser o descobridor, né, o inventor da roda. Não, a roda já foi inventada.
mas, de fato, a gente precisa fazer alguns avanços, e eu creio que essa revista de escola dominical que nós estamos agora na lição 11, o pastor Ezequias fez grandes avanços, e isso faz com que a gente avance também, permite com que a gente fale também, porque significa que um homem dessa estirpe, dessa altura, dessa densidade teológica, fazer o que ele está fazendo é um avanço para a gente poder continuar, né? Continuar pavimentando essa estrada que, sem dúvida alguma, já está bem avançada. E eu creio que a gente está fazendo história e Deus está nesse negócio. É isso que eu acredito. Verdade, pastor Moisés, e concordo com o senhor, e conte com as nossas orações sempre, porque não tenho dúvidas que Deus lhe levantou da cidade pequena de Goiôerê, daquele congresso, daquele chamamento que Deus lhe deu, daquela graça que Deus lhe deu nos primeiros anos, da experiência com o desejo da escrita que o senhor relata muito bem no livro, do convite à CPAD para participar, conhecer a casa e depois ser aceito como o historiador da cidade de Goiôerê e publicar aquilo no jornal. Enfim, uma experiência que já lhe aproximou desse ambiente escriturístico, como o senhor diz, desse ambiente literário, para trazer essa referência para nós agora, uma referência sólida, bíblica, teológica, resgatando esse entusiasmo no nosso coração pelo pentecostalismo, com solidificação também cognitiva e intelectual, e também agora, além disso, né, dos bancos acadêmicos, além do catedraticismo, além da intelectualidade do banco acadêmico, da academia, aqui nas redes sociais, aproximando esse conhecimento das nossas pessoas, dos nossos irmãos, que não têm muitas vezes o acesso à academia, não têm muitas vezes o acesso ao seminário, mas aqui, ó, e diga-se de passagem, mais aqui do que lá. Mais aqui do que lá. Um dos problemas, talvez, do intelectualismo, só daquele intelectualismo frio, é que pretensioso, né? Ele se Racionalista, distancia tanto das pessoas, e muitas vezes eu vi isso na nossa igreja, pessoas que têm uma teologia boa, sólida, quando começam a mergulhar um pouco mais na teologia, muda o seu jeito de falar, despreza a simplicidade de muitas igrejas, chega em uma igreja simples, interiorana, em um povoado simples e com aquela linguagem catedrática, afasta a pessoa da intelectualidade. Por quê? verdadeira, né? Porque fica meio snob, Exatamente. né? Exatamente. Eu penso que muitas vezes são pessoas de autoestima baixa que encontram no estudo a oportunidade de se envaidecer e desprezam os outros. E daí afastaram literalmente as pessoas da fé teologizada. Aí chega o Senhor com toda essa gama de conhecimento, essa graça, e consegue aproximar de forma muito simples, sólida, da nossa geração, que é a geração da mídia, a geração social, a geração das redes, algo muito fácil de se compreender e que faz com que nós saiamos de uma live e comece dizendo, gente, eu sou pentecostal, eu não estou falando num jargão, eu sou pentecostal, eu nasci no pentecostalismo, minha mãe era pentecostal, minha avó era pentecostal, eu fui batizado com o Espírito Santo na casa. Então, eu tô com a minha esposa aqui, ela está acompanhando a live, ela é de Paraná, Rondônia, e ela foi batizada com o Espírito Santo, 9 anos de idade ela tinha, de uma família que não era crente, foram visitar a casa de uma pessoa e estavam orando, e ela com 9 anos recebeu o batismo com o Espírito Santo. Então, esse negócio assim, sobrenatural. Já era com o pastor Sadraque Muniz lá? Pergunta para ela. Sim, já era com o pastor Muniz. Não, era com o pastor Severo e depois ela começou a ser... Depois o pastor Sadraque. Isso, eu conheci o pastor Severo também. Conheceu o pastor Severo também? Conheci. Ela está aqui acompanhando, dizendo que amava o pastor Severo. Eu tive o prazer de ministrar lá com o pastor Sadraque Muniz, lá em Ji-Paraná. E diga-se de passagem, Rondônia é fora do normal, né? 80% do povo é crente. É benção. Então a gente se orgulha disso e enquanto nós estávamos aqui regulando a live, gente, eu até fiz uma proposta para o pastor César Moisés para fazer uma imersão na teologia pentecostal. 3 dias aí, 4 dias de encontros sobre esse tema para trazer esse rastro histórico, essa confirmação e essa sugestão para a nossa geração, aonde a gente vai, como a gente caminha para ampliar isso e aproveitar esse postulado que o senhor está nos deixando dessas obras literárias para a gente continuar escrevendo, direcionando a nossa atenção. Aproveita, viu, pessoal? Tá? Acho que a CPAD está com uma promoção no CPAD Portas Abertas, tá 40% de descontos aqui, ó. Livro de R$60 aí, você está pagando bem, quase a metade do preço, então vale muito a pena, tá?
Pentecostalismo Pós-Modernidade. Esse manual aqui tem tudo isso que eu falei e muito mais, né, do que eu falei na live, tem nesse livro meu. E se você é da Academia de Pregadores, é aluno lá da academia, tem meu curso Pentecostalismo lá. Enfim, tem muito material aí na internet que é gratuito, tem aí no YouTube, tem lives aqui, seja em outros perfis, e tem essa agora que ficou com o pastor André, tem uma que vai ficar lá no perfil dele, tem outra que vai ficar no meu, acho que essa fica no meu, né? É verdade, então, enfim, é verdade. Eu vou sequestrar com a sua autorização depois para claro, compilar as duas. Aí eu compilo as duas. Aí junta as duas e põe numa só, tá bom? É verdade. Gente, se alguém tiver alguma pergunta aí, eu sei que o projeto Antioquia está chegando ao fim. Tem muitos alunos do projeto Antioquia que estão conosco, além dos seguidores do pastor Moisés. Então, se alguém tiver alguma pergunta, essa é a nossa última aula, gente. Foi extraordinário esse projeto. Tivemos várias experiências e todas elas harmônicas, direcionadas pelo Espírito, com os professores com a mesma mentalidade, a mesma visão, e parece que aquilo que o senhor falou se complementa. Agora, o senhor com uma faceta ministerial, com uma característica ministerial, aí o pastor Benhur com uma, o pastor Jackson Antônio com outra, o pastor Nilson Gomes com outra, mas compilada, todo mundo falando a mesma coisa, trazendo essa mesma ideia de um cristianismo vivo que veio para revolucionar a nossa geração. O pessoal está dizendo aqui, se tiver Antioquia 2, farei novamente. É isso aí, gente, vai ter a segunda etapa do projeto Antioquia. Mas deixa eu só compartilhar algo que ficou no meu coração, pastor César. Eu comecei a ministrar com 15 anos. Hoje tenho 29, esse ano faço 30, mas desde os 15 uma promessa queimou no meu coração quando um dia Deus falou para mim através de um pastor que Deus traria para a nossa geração um avivamento e que eu seria um dos pregadores desse avivamento. A partir desse tempo, eu comecei a acreditar tanto, buscar tanto que Deus vai derramar um avivamento sobre a nossa geração. E quando vejo o senhor falando sobre pentecostalismo, quando vejo o pastor Ezequias falando sobre pentecostalismo, quando vejo a nossa igreja dando atenção ao fruto do Espírito, aos dons espirituais, eu começo a perceber que nós estamos perto, muito perto, de Deus romper sobre o Brasil um avivamento. E esse avivamento, eu creio que já está acontecendo, sendo pavimentado, como o senhor disse, através dessa apresentação do caminho sólido para ele, que é o caminho da palavra, o caminho da orientação e o caminho da vivência com a fé, não a palavra distante, a palavra que se vive, a prática da palavra. Sim. E perguntaram aqui na live se o Brasil seria o protagonista desse avivamento, se o Brasil teria um avivamento. Eu acredito que nós estamos tendo uma grande oportunidade de sermos visitados por Deus. Eu acho que nós não tivemos ainda um verdadeiro avivamento que nasceu em nós. Nós fomos incendiados por avivamentos que romperam em outros lugares e chegaram brasas aqui. Mas aquele avivamento que nasce na nação, que muda a nação, muda a lei, muda a política. Eu acredito que a gente vai viver isso aqui. Não vai ser o avivamento de Jonathan Edwards, John Wesley, Charles Finney, vai ser o avivamento de vários. E Deus vai levantar vários, cada um em uma cidade, cada um em um estado, para queimar essa nação e nós evangelizarmos o mundo nesse tempo final da igreja. Estamos às vésperas do arrebatamento, né? Então, eu agradeço a Deus pela sua vida e acredito que o senhor está sendo fundamental, uma peça fundamental de Deus para esse tempo. E nós vamos conversar sobre isso daqui a algum tempo ainda e vamos dizer, se Deus quiser. Naquele tempo a gente conversou, Deus iria avivar e Deus começou a avivar aqui, começou a avivar lá. Jovens que têm sede pelo conhecimento são características de que Deus está avivando. Eu fico emocionado com isso, pastor, porque eu acredito nisso, também quero viver isso na minha vida. Quero estar na faculdade, nos bancos acadêmicos e falar, gente, quer ver como Deus faz? Aquele irmão ali foi curado, aquele irmão ali está sendo batizado com o Espírito Santo. Isso aí. A gente está nas ruas e Deus sacudindo. Gente, é isso que eu acredito, pastor. Eu também. Então é isso que nós temos que buscar e é isso que eu creio que o povo realmente transformado, o povo realmente pentecostal quer. E é isso que nós vamos, em nome de Jesus, vivenciar na nossa geração. Maravilha. Gente, eu acho que não tem uma pergunta aqui. Quais os livros para um amparo contrário às alegações de que o movimento pentecostal procede das experiências das igrejas negras americanas e essas se originam das religiões de matrizes africanas? Isso aí é um absurdo. Isso aí é simplesmente uma falácia, né?
primeiro lugar, o Charles o Farham, né? Charles Farham, ele era, para começo de conversa, ele era segregacionista. O William Seymour não pôde nem assistir a aula dentro da sala com ele, por quê? Porque era negro. Então, assim, esse tipo de acusação que se faz é extremamente absurda. Tá? É simplesmente absurda. É como se fosse uma coisa decadente. Porque esse tipo de crítica aí, ela é racista também, viu? Ela é uma crítica racista, ela é uma crítica que não procede. Ela não procede. Mas, sem dúvida alguma, se vocês forem ler um cara como esse aqui, ó, em uma introdução ao pentecostalismo, do Allen Anderson, você vai encontrar na editora Loyola, você vai encontrar esse material aqui, é a editora católica que publicou o livro do Evangelho. Você pode encontrar, e no meu livro também, sem dúvida alguma, você vai encontrar subsídio para isso daí. Pode ter certeza absoluta que tem material consistente para responder isso aí. Fantástico. Gente, é isso aí, senão a gente vai ficar fazendo 2 horas, 3 horas de live. Eu isso por aí. mim fico, mas o pastor César Moisés tem muitas coisas ainda também, e nós não queremos sugá-lo todo agora, depois a gente deixa para mais um pouquinho, né, pastor? Obrigado de coração, pastor César Moisés, em nome do Projeto Antioquia, em nome dos mais de 400 alunos que se inscreveram. Nem todos conseguem acompanhar as lives na hora, assistem porque ficam salvas no Instagram, no YouTube. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, minha gratidão pelo empenho, pela simplicidade em nos atender e de forma muito contributiva, fazer-nos crescer em direção a essa sede pelo pentecostalismo genuíno. Que Deus te abençoe em tudo. Que Deus continue iluminando a sua mente para encontrar as verdades bíblicas, como o Senhor mencionou lá no Antigo Testamento. Então, que essa graça continue sendo cada vez mais desabrochada sobre a sua vida. E nós, sem sombra de dúvidas, ficaremos muito felizes em estarmos recebendo isso de Deus através do Senhor, tá bom? Amém. Obrigado, pastor César Moisés. Amém. Deus abençoe o senhor e a todos os nossos irmãos que nos acompanharam até agora também, viu? Deus abençoe. Amém, gente. Fiquem com Deus. Logo, logo temos mais novos projetos como esse. Em nome de Jesus. Deus abençoe, gente.